Olá, estamos voltando para o programa Ribeirão em Debate. Desta feita vamos discutir a Defensoria Pública, que são relevantes serviços prestados pelo Estado, através da Defensoria, aos necessitados juridicamente na forma da lei. A este propósito, trouxemos aqui o Dr. Aloysio, que é defensor público em Ribeirão Preto, e que irá falar sobre a Defensoria, tirar as dúvidas de vocês, colocar vocês a par de mais esse serviço público, relevante serviço público. E a propósito, doutor Aloysio, qual o modelo de assistência jurídica adotado pelo Brasil? Bem, primeiro quero agradecer aí ao Dr. Pacini pelo convite feito. Esse espaço é muito importante para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também para a população, que também é carente de informações. Então, a Defensoria é uma instituição nova no Estado de São Paulo, foi criada somente em 2006 e muitos não sabem quais suas finalidades, quais seus propósitos. Então, é muito importante um espaço cedido como este. Bem, o modelo de defensoria pública, o modelo, na verdade, de assistência jurídica adotado no Brasil é um modelo público, não é? Diferentemente de em outros países, em que se adota um modelo privado ou um modelo misto. No Brasil, a assistência jurídica ela deve ser prestada por uma instituição pública, independente, autônoma, e a essa função foi colocada a Defensoria Pública, não é? E consagrada, inclusive, na Constituição de 1988. O Supremo Tribunal Federal, agora no início do ano, confirmou esse posicionamento, dizendo que é um serviço público e a Defensoria tem esse poder de gestão. Não é? A questão era acerca do convênio com a OAB. Né? A OAB discutia se que a Defensoria tinha que fazer convênio exclusivamente com a OAB. Né? E o Supremo disse que o sistema é público e que a Defensoria tem essa autonomia de contratar com quem ela bem entender. Então, foi ratificado esse modelo adotado no Brasil, diferentemente de outros países, em que instituições privadas prestam esse serviço de assistência jurídica. A Defensoria, no Estado de São Paulo, é uma instituição nova, como eu disse, foi criada somente em 2006. Infelizmente, o Estado de São Paulo, apesar de toda a riqueza, é um dos últimos estados a criar a Defensoria Pública. Né? O Estado somente se adiantou em relação a Goiás, Paraná e Santa Catarina, que foram os últimos aí a instituírem a Defensoria Pública. Mas isso não justifica toda a demora aí que o Estado teve, né, na criação dessa instituição. Há muito tempo a sociedade civil paulista já se movimentava através de movimentos sociais, organizações não governamentais, no sentido de que se criasse uma instituição realmente autônoma, independente, para prestar esse serviço de relevância social, que visa atender juridicamente a camada mais carente da população. Antes, esse serviço era prestado pela Procuradoria do Estado. Né? Era uma forma improvisada de se prestar esse serviço, mas que não atendia de uma forma satisfatória aos interesses, né? Principalmente da população carente. Veja bem, a Procuradoria ela propunha uma ação contra o Estado, e esse Estado era defendido pela própria Procuradoria. Então não existia uma independência necessária, né? E o prejudicado nesse caso era a população carente, né? Não existia uma instituição com essa finalidade, princípio de prestar assistência jurídica, mas uma forma improvisada de se prestar esse serviço, né? Agora, é fato que nem a Procuradoria nem a Defensoria tem uma estrutura ainda suficiente para atender toda a demanda. Existe no Estado de São Paulo um convênio com a OAB e advogados que se interessam pelo serviço se inscrevem junto ao convênio, né? E a Defensoria Pública, através de um fundo específico, remunera esses advogados. Né? É um convênio que já existe há muito tempo, primeiro com a Procuradoria e agora com a Defensoria Pública, para que o serviço seja prestado na sua completude, para que não haja nenhum tipo de deficiência. Você vê que coisa engraçada, Luiz. Eu tenho sou um pouco mais velho que você, não tanto, mas um pouco. Que bom.
Ai, se o tempo pudesse voltar. Mas, quando eu ingressei no Ministério Público, eu ingressei logo o primeiro concurso pós-Constituição de 88. O Ministério Público fazia, às vezes, até da assistência judiciária, porque há tempos atrás, antes até de eu ingressar, os necessitados, as ações trabalhistas eram movidas pelos promotores de justiça. Que bacana. Na minha época, eu peguei as ações de alimentos, execução de alimentos, investigações de paternidade, e interdições, várias outras ações. Para você ter uma ideia, em Bebedouro, em 1991, 92, era eu e o Roberto Abdul-Nour, nós distribuíamos 80 fichas às quartas-feiras e fazíamos uma triagem. Aquelas ações que nós poderíamos ingressar, nós mesmos ingressávamos. Aquela que nós não poderíamos ingressar, nós transferíamos isso para o convênio com a OAB, né? E eles moviam a ação. Quando vim para Ribeirão Preto, nós já caímos aqui na assistência judiciária da Procuradoria. Antiga PAJ. A PAJ do Estado. E agora, felizmente, foi criado a Defensoria Pública. E aí, aproveitando aí a sua estada aqui, eu queria saber o que a lei entende como necessitado, ou seja, quais são as pessoas destinatárias desse serviço gratuito que apresenta uma similitude, vamos assim dizer, com o Sistema Único de Saúde, que é a assistência jurídica gratuita aos necessitados. Então, quais são as pessoas que podem se socorrer desse serviço? Bem, a Defensoria constitui uma forma do que nós chamamos de ação afirmativa. Não é? É uma discriminação positiva. Você trata de uma forma diferente aquele grupo de pessoas que está numa situação inferior, para que, com o tempo, ela atinja uma igualdade, né? É o que chamamos de igualdade material, e não meramente formal. Então, é um serviço voltado para a população carente, né? Para o necessitado, lógico, no sentido jurídico do termo, né? O termo necessitado ele é amplo, né? Até tem doutrina que diz que a necessidade não é só econômica, mas é uma necessidade organizacional também, uma necessidade de informações também. Então, o termo é genérico. Agora, quanto ao necessitado econômico, existe uma deliberação do Conselho Superior da Defensoria que define que pode se beneficiar do serviço prestado pela instituição aquele que integra uma família cuja renda familiar não supere 3 salários mínimos. Não é renda familiar bruta, né? Há algumas situações em que esse patamar se eleva para 4 salários mínimos, né? Por quê? Porque nós temos que focar aquela família realmente carente, que não pode custear um advogado. Então, e como a estrutura da defensoria ainda ela é pequena, né, tanto em termos de material e de pessoal, nós temos que focar para aquelas pessoas que realmente necessitam, né? Então, é uma questão de política institucional. Definiu-se esse valor de 3 salários mínimos, uma renda familiar bruta ou 4 salários mínimos. Quando existe alguma pessoa adoentada na família, quando a família ela é integrada por mais de 5 membros. Agora, isso é muito relativo. Lógico que não é muito rígido. Nós fazemos uma análise mais flexível. Há casos em que a família tem um rendimento de 5 salários mínimos, 6, mas tem gastos de 5,5 salários mínimos. Lógico que nesse caso nós também prestamos assistência jurídica. É feita só para complementar esse raciocínio. Vocês têm uma assistente social, fazem uma triagem sobre o aspecto econômico, se a pessoa pode arcar com os custos dos honorários de um advogado particular? Sim, existe isso aí? É feita uma triagem todos os dias, né? As senhas elas são distribuídas das 8 às 9h30 na rua Alice Além Saad, número 1256, ali na Nova Ribeirânia, próximo ao fórum, né? E os casos urgentes até 6 horas da tarde. Então, o atendimento ele é diário e contínuo, né? Permanente. Nos finais de semanas e feriados também nós temos um defensor público plantonista,
para o atendimento de demandas urgentes, né? Agora, só voltando, essa análise ela é bem flexível, como deve ser. Por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica em casa, né? É lógico que a renda no marido não pode ser computada, né? Porque senão ela não teria o direito a essa assistência, né? E continuaria sendo violentada, né? Então, nesse caso, contamos só o rendimento da mulher. É feita uma triagem, né? Como eu disse, nesse período da manhã, né? Na Defensoria Pública, e a gente pede que a pessoa apresente os documentos mínimos, que são os documentos pessoais, comprovante de renda, caso a pessoa não tenha carteira assinada, né? Alguns documentos que demonstrem aí que ela se enquadra nesse perfil, né? Mas lógico que de uma forma bem flexível, de uma forma bem sensível, os defensores são muito sensíveis a isso, né? Para que o acesso à justiça não seja impedido, né? Então isso é muito importante. E veja que é interessante. Então, as pessoas destinatárias desse serviço são aqueles que, em regra, recebam no conjunto familiar 3 salários mínimos, até há uma flexibilidade com relação a isso. A doutora Luísa agora há pouco explicou que às vezes, um caso de violência doméstica, o valor da receita do marido agressor, no caso, não é computado, senão a mulher não vai poder nem constituir advogado. Exato. E nem ter assistência judiciária, porque se for computar a receita do marido é superior a isso. E você deve se dirigir à Defensoria Pública com documentos, com dados, inclusive, para comprovar a sua renda, para ser atendido, né? Sobre este assunto, inclusive, como é que é o atendimento, o endereço e tudo, a gente vai falando durante o programa. Fiquem aí, nós voltaremos rapidamente para discutir esse importante serviço que atende aos necessitados que precisam da assistência judiciária. Aguarde um minutinho que nós estamos voltando.